O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 2,75% para 3,5% ao ano. O Banco Central já havia indicado desde março que a taxa avançaria 0,75 ponto percentual em maio. Sobre esse assunto, conversamos com o professor Marcelo Neves, da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, vinculado à Faculdade de Economia da USP. Professor, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Eu queria começar perguntando o que muda para o pequeno investidor, o poupador, né? Essas pessoas que estavam vendo o dinheiro perder valor enquanto mantinham uma poupança, um CDB, enfim, pequenos investimentos, relativamente pequenos, e se essa elevação muda alguma coisa para essas pessoas. Para o pequeno investidor, o investidor do Tesouro Direto, Selic, o investidor da caderneta de poupança, do fundo IDI, para esse investidor, as taxas reais de juros vão continuar negativas. Então, com o aumento que teve da inflação, aumento esperado da inflação para abril em torno de 0,40%, e mais o aumento da taxa de Selic, esse investidor ele ainda vai continuar com o investimento dele abaixo do que está rendendo a inflação. Tá? O que não quer dizer a mesma realidade para o investidor que está mais propenso ao risco. No comunicado, o Copom explicou que o aumento nos juros é por causa da inflação de alimentos e bens industriais, né? Inflação de maneira geral. Uma das funções do Banco Central é tentar regular a inflação no país. Uma taxa básica de juros de 3,5% no contexto atual tem impacto na inflação? O objetivo da taxa de juros esse aumento vai ser de você ancorar essa expectativa de inflação para o futuro. Então, hoje, nesse momento, você está com uma inflação acumulada em 12 meses maior do que a taxa de juros. Tá? Mas o objetivo é que essa expectativa ela fique ancorada para o futuro com uma taxa de juros mais alta do que a inflação. Para o tomador de empréstimos, empresa ou pessoa física, tem algum reflexo nos juros pagos aos bancos? O Brasil é conhecido por ter alguns dos juros mais altos do mundo, desses que o cidadão comum paga, do que o dono da padaria, enfim, o pequeno empresário de maneira geral, aquele que precisa do crédito, né, para poder fazer o negócio andar. Para essas pessoas, tem algum impacto nos juros pagos aos bancos, mesmo que seja no futuro? Sim. O custo de captação do banco ele aumenta. E com esse aumento na captação, isso é repassado para o custo do empréstimo para o tomador final. Então, quem necessita de capital de giro, quem necessita de empréstimo, financiamento para bens de capital, ele vai ter uma taxa de juros mais alta, porque o custo para trazer esse dinheiro para dentro do banco e emprestar ficou mais caro também. Numa análise administrativa agora, né? Por que é que o Banco Central aumenta, diminui? Qual é... A gente veio de uma sequência de quedas da taxa básica de juros. Teve algum impacto real nesses fatores todos que a gente mencionou, como, por exemplo, na tomada de empréstimos, na inflação, para o poupador, o fato de o Copom ter baixado a taxa de juros consecutivamente desde o ano passado e depois agora retomou os aumentos, chegando agora a 3,5%, né? De uma maneira geral, quais são os motivos que fazem com que o Banco Central tome essas atitudes? E queria que você explicasse para o nosso ouvinte. A taxa de juros é o principal instrumento de política monetária. Não é o único, mas é o principal deles. Então, ao o Banco Central reduzir a taxa de juros até 2%, como aconteceu no ano passado, isso enfraqueceu o câmbio. Por isso que nós verificamos um dólar tão caro com as taxas de juros tão baixas. Adicionalmente, o dólar muito caro faz com que o produto produzido aqui no Brasil ele seja mais interessante você vender ele no exterior do que no Brasil. Isso se aplica principalmente às commodities agrícolas, commodities minerais, fazendo com que o produtor ele tenha preferência para vender o seu produto no exterior por um preço mais favorável do que no Brasil. Fatalmente, faz com que os preços internos subam, e isso que gera inflação. A necessidade, então, de você fazer um aumento de taxa de juros, recuar o câmbio, você pode perceber que o câmbio hoje já está em 5,36,
Então, esse recuo que você tem do câmbio, fazendo com que mais produtos ofertados no Brasil, fazem com que a inflação ela reduza. Então, esse movimento é justamente para fazer com que as expectativas de inflação elas regridam. O Copom avaliou na mesma nota, dizendo que o avanço da vacinação contra a Covid-19 deve impulsionar a recuperação da atividade econômica do Brasil ao longo do ano. De maneira geral, para a economia, para os analistas financeiros, essa expectativa ela está presente? De fato, o mercado financeiro também avalia que o Brasil vai ter uma melhora econômica ou, de repente, uma recuperação menor do que aquilo que a gente já perdeu no ano passado? Dá para fazer uma análise para esse ano, pelo menos? Sim. O governo tem dois grandes desafios. Um é o binômio pandemia-vacinação e a outra é a dívida pública, o crescimento da dívida pública. A questão da pandemia, o aumento da atividade econômica está diretamente ligado no controle da pandemia à medida em que o maior número de pessoas sejam vacinadas e a atividade econômica volte a ter uma regularidade, você passa a ter um ciclo virtuoso da economia. Agora, com relação à queda que tivemos no PIB no ano passado, nós com certeza não teremos uma recuperação da mesma magnitude, porque o PIB potencial do país caiu e a capacidade de nós recuperarmos aquilo que perdeu lá atrás, em termos de produto interno bruto, ele não vai ser a mesma coisa. O país ainda precisa de uma série de reformas, precisa de investimentos em infraestrutura, além do que a renda média caiu muito, então houve uma perda de renda. Então, para que haja um crescimento do PIB, você tem algumas variáveis, como o gasto público, consumo das famílias, o saldo de exportações, de balança comercial e investimento. Nos três primeiros, tanto o gasto público quanto o consumo das famílias está extremamente prejudicado. O governo precisa fazer urgentemente superávit fiscal, ele tem um déficit fiscal para pagar a sua dívida pública, o consumo das famílias está muito prejudicado pela perda de renda, e o saldo da balança comercial nossa é extremamente vinculado ao agronegócio, que tem uma baixa nível de empregabilidade, então você não consegue gerar renda em cima disso. Tá? O que sobra é investimento, é o que pode fazer com que a economia volte a uma atividade econômica mais intensa. Por isso precisamos tanto de privatização, precisamos tanto de investimento direto no país. Você mencionou, professor, a dívida pública. Me corrija se eu estiver errado. Em tese, a taxa básica de juros também é o dinheiro que o governo remunera para quem compra títulos da dívida. Isso tem alguma influência para esse investidor que vai comprar títulos da dívida pública? Para o governo, de maneira geral, tem impacto no que o governo deve? O que isso muda com relação à Selic especificamente? O aumento da Selic faz com que a dívida pública fique mais cara, ou seja, o governo precisa fazer maior economia de gasto para poder fazer a rolagem do serviço da dívida. Para o investidor que utiliza títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, esse investidor ele melhora a rentabilidade dele, porém ainda abaixo da inflação. Para o investidor que tem mais apetite a risco e está buscando o Tesouro IPCA 2045, 2030, esse investidor ele vai ter mais volatilidade, o título dele ele vai flutuar mais, mas aquilo que ele contratou quando ele comprou o título, ele vai receber no vencimento. Para a gente finalizar, você mencionou acelerar as privatizações e o investimento direto. Seria um investimento público em infraestrutura, essas coisas. Tem relação, esse governo, por exemplo, resiste um pouco nessa condição, né? Embora tenha um apelo eleitoral grande, quando o governo faz grandes obras, essas coisas, passa a investir direto. O governo no ano passado chegou a lançar até ou a ventilar o lançamento de um programa de investimento público em grandes obras, acabou minguando. Não há expectativa de que isso ocorra novamente, mas essa seria uma das necessidades. O investimento público, o governo investir em grandes obras públicas de infraestrutura, por exemplo, para acelerar o crescimento, seria uma das saídas além das privatizações? Sim. O
investimento público, ele movimenta a economia, ele aumenta a taxa de investimento de capital fixo, tá? Mas o dilema do governo fica entre aumentar o endividamento para fazer este investimento público ou, através do investimento privado, você fazer uma expansão de investimentos em infraestrutura. Por exemplo, o que aconteceu com a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro. A SEDAI eram 4 lotes, 3 lotes foram leiloados por 22 bilhões de reais e mais um investimento previsto para os próximos 10 anos de 25 bilhões. Então, esse investimento, essa quantidade de obras civis que vão ser feitas, isso vai dinamizar, isso vai aumentar o crescimento do PIB, vai ajudar no aumento do crescimento do PIB, além de você reduzir doenças básicas, melhorando a qualidade do serviço de água e esgoto para a população. Conversamos com o professor Marcelo Neves, da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, vinculado à Faculdade de Economia da USP, sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de elevar a taxa básica de juros da economia, Selic, de 2,75% para 3,5% ao ano e o impacto disso na sociedade. Professor Marcelo Neves, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Obrigado a você.